já aprendi a viver na falta, agora eu quero aprender a viver na abundância também, tá? Beleza, ó, já passei aqui, mas só passa para viver no outro lado quem passa aprovado nessa. Nunca a gente vai para uma estação sem antes ser aprovado nessa que está vivendo. É igual escola, gente. No meu tempo, quando a gente não passava se a gente ia mal na escola, a gente ficava de recuperação. E se ficasse de recuperação e não passasse na recuperação, repetia o ano todo. Eu repeti a 5ª série, porque eu repeti de geografia. Só geografia. E no ano seguinte, eu tive que fazer a 5ª série inteira. Hoje eu sei que já não é mais assim. O governo mudou, as coisas mudaram, então agora é meio que empurrado, tem que passar, porque o governo talvez pense em estatística, é melhor que passe todo mundo. Só que a gente consegue ver hoje como está deficiente o ensino. Algumas crianças já estão numa idade que já deveria estar lendo, escrevendo, correndo, mas ainda não sabe fazer conta de mais e menos. Fala amém, porque é verdade, gente. Então, passar para uma nova estação sem a aprovação de que a gente está, a gente pode até parecer benéfico, mas na verdade é ruim, porque naquela estação que a gente vai estar, a gente vai precisar das ferramentas que estavam na outra, e se a gente passa sem, vai ser faltoso nessa. Está comigo? Então, um dia Salomão, quando teve a oportunidade de pedir o que ele quiser, ele nem hesitou, ele já sabia o que ele ia pedir, porque ele já sabia que ele deveria valorizar a sabedoria. Um dia, o pai dele sentou com ele e ensinou ele, rapaz, sabedoria é bom. Abre lá comigo no livro de Provérbios, no capítulo 4, no verso 1. Olha que interessante. Diz assim: ouve, filhos, a instrução do pai. Só aqui já dava um monte de coisa, né? Porque tem um monte de filho que não ouve a instrução do pai. Ah, meu pai é velho, meu pai é careta, meu pai é isso, meu pai é aquilo. Pode ser até tudo isso. Mas seu pai já passou por algumas coisas, e quando ele te dá uma instrução, é para que você não passe pelas coisas ruins que você está passando. Que ele passou, perdão. Amém? E aí ele continua: estai atentos para conhecerdes o entendimento, porque vos dou boa doutrina. Não deixes o meu ensino. E aí olha o que Salomão, foi Salomão quem escreveu o livro de Provérbios. Olha o que Salomão diz agora: quando eu era filho, em companhia de meu pai, tenro e único diante de minha mãe, diz assim, que ele era pequenininho ainda, então ele me ensinava, ele quem? O pai dele, Davi, ele me ensinava e me dizia: retenha o teu coração as minhas palavras, guarda os meus mandamentos e vive, adquire a sabedoria, adquire o entendimento, e não te esqueças das palavras da minha boca, e nem delas te apartes. Não desampares a sabedoria, e ela te guardará. Ama, e ela te protegerá. O princípio da sabedoria é: adquire a sabedoria, Salomão. Sim, com tudo o que possuís, adquire o entendimento. Estima, e ela te exaltará. Se a abraçares, ela te honrará. Dará à tua cabeça um diadema de graça e uma coroa de glória te entregará. Ouve, filho meu, pelo amor de Deus, aceita as minhas palavras, e se te multiplicarão anos de vida. Então, quando Salomão teve a oportunidade de pedir qualquer coisa, ele já sabia o que ele ia pedir. Rapaz, meu pai me ensinou desde criança, eu devo adquirir sabedoria, eu devo buscar sabedoria, antes de qualquer coisa, mais do que uma namorada, mais do que um carro novo, mais do que um bom emprego, mais do que qualquer coisa, porque essas coisas passam, mas a sabedoria vai me dar essas coisas e muito mais. E aí, às vezes, a gente não ensina os nossos filhos, e aí, quando eles escolhem errado, depois a gente questiona: mas onde foi que eu errei? Por que você escolheu isso? Só falta falar: seu burro. Olha que silêncio, meu Deus. Mas não é que ele é burro, é que a gente não ensinou. Ah, pastor, não, eu ensino meu filho, eu trago ele no domingo para a igreja. Tudo bem, no domingo, e nos outros cultos? Às vezes a gente até não fala, mas a gente ensina com as nossas atitudes. Quando? Quando eu tenho a oportunidade de me voltar para Deus em um culto, em uma reunião, ou em alguma coisa, e eu escolho qualquer outra coisa, menos o culto. Não parece, mas eu passo uma mensagem para a criança, e a criança entende, gente. A criança pensa: poxa, hoje é domingo, mas vai ter um negócio lá, uma exposição no shopping de carro velho. Carro antigo, não é carro velho não, tá bom? Vocês entenderam, né? Aleluia.
Pai, eu gosto tanto de carro antigo. O que tem lá hoje? Vou lá. Vamos, meu filho, vamos com todo mundo. Está tudo certo. O seu filho já está vendo. Ele é inconsciente isso. Ele escolhe, então, o que é prazeroso para ele, antes de escolher o que Deus gostaria que você escolhesse. Quando Salomão teve a oportunidade de escolher sabedoria, gente, e escolher o que ele quisesse, e escolheu sabedoria, é interessante a gente lembrar que Deus falou assim para ele, ele disse, não, Senhor, olha só, beleza, eu posso escolher o que eu quiser, e eu já vi que o povo é muito grande, é muita coisa que eu tenho para fazer, e eu nem me acho capaz. Faz o seguinte, Deus, me dá sabedoria, para que eu possa julgar corretamente esse povo, para que eu possa estar diante deles e saber discernir entre o bem e o mal, o que é certo e o que é errado. Me ajuda, Senhor, com esse propósito. E quando Deus viu e disse para ele, cara, você escolheu muito bem, você não pediu a morte dos seus inimigos, você não pediu riqueza, você não pediu tudo isso, mas você pediu algo, não é nem para você pediu algo para o propósito. Está comigo? A Bíblia diz no livro de Romanos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e foram chamados segundo o seu propósito. Então, quando Salomão pediu sabedoria, ele estava pedindo sabedoria para o propósito, que Deus tinha colocado ele na terra. Amém? Está comigo? Agora, outra coisa que é interessante. O livro de Isaías, no capítulo 9, chega a dizer, um filho se nos deu, né? Quem lembra daquela profecia, né? O seu nome será maravilhoso, conselheiro, príncipe da paz, pai da eternidade e tal. E aí diz algo lá interessante que fala que o governo está sobre os seus ombros. O governo estava sobre os ombros de Jesus. Ele saberia governar com mão forte, saberia governar com sabedoria. Estava sobre ele essa questão de governo e de fazer bem o negócio. O livro de 1 Coríntios, no capítulo 1 e no verso 30, chega a dizer também que Jesus se tornou sabedoria de Deus para nós. Então, Jesus, olha só, quando ele veio na terra, ele se tornou sabedoria de Deus para os homens. Então, quando Salomão pediu sabedoria para Deus, para governar e para julgar o povo, mal ele sabia que ele estava chamando o próprio Jesus para governar com ele. Quem está entendendo alguma coisa? Agora, olha que interessante. A sabedoria, talvez você possa pensar, mas pastor, será que eu não me vejo tão sábio assim? Eu acho que eu nem consigo. Provérbios no capítulo 1 e no verso 5, diz aí, do 5 ao 7, olha que interessante. Ouça o sábio e cresça em prudência, e o instruído adquira habilidade, para entender provérbios e parábolas, as palavras e enigmas dos sábios. O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Às vezes eu queria ser sábio, eu queria tomar boas decisões. Quem não quer? A Bíblia diz que os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Então, se todas as vezes que a gente erra, e Deus tem um bom caminho para nós, é porque a gente foi guiado não pelo Espírito, mas por outras coisas. Ganância, sentimentos. Como vocês estão me entendendo? Então, a Bíblia diz que o princípio da sabedoria é o temor do Senhor. A gente pode até não se ver sábio tanto assim, como alguns homens de Deus que a gente considera, mas se eu temo a Deus, eu já comecei no princípio da sabedoria. Eu posso até não saber muita coisa, mas eu tenho alguém que pode me dar conselhos de sabedoria para saber escolher. Eu não preciso saber tudo. Eu tenho alguém que mora dentro de mim que sabe tudo. E quando eu temo a Deus, antes de qualquer escolha, decisão, eu vou buscar o conselho dele, da sabedoria, para poder escolher. Eu não escolho segundo a minha capacidade, segundo a minha experiência, ou segundo a experiência do meu pai, da minha avó. Aleluia. Efésios. Põe para mim, Marcelo, por favor. Olha que interessante. Efésios, no capítulo 4 e no verso 17. Aleluia.
Hoje eu estou me sentindo como se a gente estivesse lá na sala do seu Tião. Olha o que diz: isto, portanto, digo e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios. Quem são os gentios? Aqueles que são sem aliança. Amém? Que não é o nosso caso. Na vaidade dos seus próprios pensamentos. Para aqui um pouquinho. Então, pensar o que quiser a respeito de si mesmo, tomar as decisões na vida com base nas suas experiências, com base no que você quer e com base no que você acha melhor, é gentio quem faz essas coisas. Você não tem o direito mais de pensar o que você quiser de você. Romanos, no capítulo 12, no verso 3, chega a dizer que nós devemos pensar com moderação, mas, não, então é errado eu pensar grande. Não, não é, mas é porque a Bíblia diz, pensa na medida de fé que Deus te deu. E se eu preciso pensar a meu respeito na medida de fé, eu acho que a gente deve pensar, e a fé é a certeza das coisas. A fé toma posse das coisas. A fé, ela vê as coisas já como se já são, mesmo ainda não sendo. O que acontece no verso 18? Bota lá, Marcelo, por favor. Não seja então como os gentios, que pensam o que quer a respeito de si mesmo. Quando a gente pensa o que a gente quer de nós mesmos, acontece o que o pastor Humberto diz, apagão espiritual. Não seja como os gentios, que pensam o que quiser. E depois o que acontece? Obscurecidos de entendimento. Apagão espiritual. Por isso só decide com base em sentimentos, só decide com base em relatórios, diagnósticos. Não, eu vou embora, porque aqui não está dando certo. Todo mundo que está indo para lá, está dando certo. Então eu vou também. Não, mas você não é todo mundo. O que Deus disse para você? O que Deus disse para você fazer? Na estação que você está vivendo, no lugar onde é para você estar? Está entendendo? E é a sabedoria de Deus quem vai dar essa instrução. E para ser sábio em Deus, o princípio da sabedoria é o temor do Senhor. E o temor do Senhor é o temor à sua palavra. Então, antes de tomar qualquer decisão, eu tenho que ver na palavra o que diz a respeito daquele assunto. E se eu não sei aonde que está escrito? Pergunte para alguém que você considera. Pergunte para o pastor. Pergunta para o presbítero. Pergunta, sei lá. Mas pede ajuda. Agora, não fica tomando as decisões com esse diploma que você tem. Esse diploma na faculdade de axiologia. Tem gente que é formada em axiologia, já tem PhD em axiologia e acha axiologia até de Deus. Eu acho que Deus é assim. De onde você tirou isso? Não, eu acho. E aí só porque você acha é. Aleluia. E aí o que acontece? Jesus, quando ele foi para o deserto, pensa. Ele foi para o deserto, guiado pelo Espírito. E aí o que diz lá em Mateus 4? Diz que ele, depois de 40 dias e 40 noites, ele teve fome. Revelação, né? Lógico. Sem comer. E aí é nesse momento de fragilidade que o diabo aparece. E o diabo aparece e diz, cara, se você é filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Em outras palavras, usa esse poder que você tem para satisfazer a sua vontade própria. Mas a gente não aprende. Não, eu chamo a existência as coisas que não existem, eu falo e as coisas acontecem, porque ele não poderia então falar que que aquela pedra virasse pão e matava a fome dele. Está entendendo? Porque esse poder todo que habita em nós, ele tem um propósito para se cumprir. Não é somente para satisfazer a sua vontade. E aí ele responde, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. E aí a gente precisa entender algo. Quando Jesus disse está escrito, ele não disse está escrito só com base em algo que realmente estava escrito, mas com base em um conhecimento de saber o livro e o versículo, mas era revelação aquilo para ele.
O problema é que quando a gente sabe que está escrito, até fala, está escrito, mas aquilo que está escrito não é revelação para você. É melhor que entendo o que eu vou dizer, é melhor que a gente às vezes nem saiba onde está escrito, mas que está escrito e que é verdade. Eu nem sei aonde que está escrito que o Senhor é o meu pastor e nada me falta, mas eu sei de uma coisa, o Senhor é o meu pastor e nada me falta. Eu não sei aonde está escrito que nenhuma arma forjada contra mim vai prosperar, que nenhuma intenção maligna do diabo contra mim vai ter bom êxito, mas eu saio na rua em segurança, porque eu sei que nada vai acontecer comigo. Você entende a diferença de saber o que está escrito e viver o que está escrito? Fala não da boca para fora, mas porque aquilo é uma revelação para você. Então quando Jesus disse está escrito, ele disse porque era uma verdade para ele. E se isso não for uma verdade para nós, vai ser só está escrito. Tá, o diabo sabe que está escrito. O diabo tanto sabe que está escrito que a próxima coisa que ele fala, está escrito, que se você se jogar daqui, os anjos vão cuidar de você. Aí Jesus fala, tá, mas também está escrito, que eu não devo tentar o Senhor. O diabo sabe mais da Bíblia que a gente. Porque ele vive aqui há mais tempo. Então não adianta às vezes querer discutir Bíblia com o diabo. O que precisa é que a Bíblia se torne revelação para nós, porque não é revelação para ele. Porque ele estava lá e escolheu que não fosse revelação para ele, que caiu. A gente tem a opção também de isso se tornar revelação para nós e viver a vida que Deus tem para nós aqui na terra. Quantos estão me entendendo? Provérbios no capítulo 9, no verso 10, também diz isso. Diz que o princípio da sabedoria é o temor do Senhor. É buscar na palavra os conselhos que Deus tem para que a gente não tome as decisões erradas. Eu cansei de ver, gente, pessoas errarem por tomarem decisões erradas, com base em sentimentos, em coisas que vivenciou ali momentaneamente. E aí compromete a vida, às vezes a vida da família, a vida dos filhos. Eu não quero mais, estou com raiva, vai embora. Ou, não, recebi uma bênção, pastor. Olha, eu vou trabalhar, eu vou ganhar 7.000 por mês. Aqui eu só ganho 4. Aí para onde você vai? Vai ter um lugar para você congregar? Você vai estar bem com Deus? Ou aquele lugar que aparentemente você vai ganhar 3.000 a mais, mas esses 3.000 a mais pode se tornar a perdição, porque a pessoa está indo para uma nova estação sem as ferramentas corretas. O diabo também ficha carteira, gente. Você acha que não? Tanto ficha carteira que ele apresentou para Jesus depois, a terceira coisa. Vem aqui, deixa eu mostrar uma coisa para você, Jesus. Aí botou ele lá em cima e disse assim, ó, se você, prostrado, me adorar, tudo isso daqui é seu. Eu sei que algumas pessoas podem pensar, não, o diabo é mentiroso. Aquilo ali não era dele. Não, era dele. Adão entregou para ele. Ele poderia estar mentindo se ele iria entregar para Jesus. Eu concordo. Mas que era dele, era. E aí Jesus decide, não, eu não vou mudar o propósito daqui para satisfazer algo momentâneo. Por causa de um pão? Ou eu vou me atirar aqui só para mostrar para você que o anjo me guarda? Está entendendo? O princípio da sabedoria é temer a Deus. Seguir os conselhos da palavra. Olha que interessante o que a Bíblia diz no livro de Provérbios, no capítulo 8, quando fala da sabedoria. Provérbios no capítulo, antes de ir no 8, vamos dar uma olhadinha no 3. Aleluia. Ahá. Provérbios no capítulo 3, no verso 13, a gente vai ler até o 19. Feliz o homem que acha a sabedoria e o homem que adquire conhecimento, porque melhor é o lucro que ela dá do que o da prata, e melhor a sua renda do que o ouro mais fino. Eita, aleluia, então sabedoria tem renda? Não, eu quero trabalhar com renda fixa agora. Então, rapaz, sabedoria é um bom investimento. É o que Davi disse para Salomão, com tudo que você possui, adquire sabedoria. E não fala para mim que não dá renda.
Porque a gente vai ver aqui que dá. Deu para Salomão. Verso 15. Mais preciosa é do que pérolas, e tudo o que se pode desejar não é comparável a ela. O alongar-se da vida está na sua mão direita, e na sua esquerda riquezas e honra. Eu lembro uma vez que eu ia na igreja, em outra igreja, né? E aí na hora da oferta, eu me lembro que o pastor falava assim: segura o envelope na mão esquerda, porque a Bíblia diz que na mão esquerda está riqueza e honra. Não, não é na sua mão esquerda. É na mão esquerda da sabedoria. Entende aqui? É com a sabedoria. E lógico que a sabedoria... Então a sabedoria tem mão. Não, não é exatamente isso. Mas o que ela está dizendo, com ela está em uma das mãos o alongar-se da vida, e na outra riquezas e honra. Porque se for assim, então quem é maneta, não tem a mão esquerda, não vai prosperar? Se der a oferta com a mão direita? Me ajuda.